Nós seguimos na nossa série sobre o sentido da vida. A gente tem falado sobre o livro do Eclesiastes desde o começo do ano e a gente segue a nossa série. Bom, é um momento tenso, como a gente tem falado, exige e requer de nós alguns cuidados. É uma situação, em certo sentido, calamitosa, né? E isso nos faz pensar... Obrigado. Lavou a mão, querido? Obrigado. Isso nos faz pensar que calamidades, elas atingem a todos. A gente está olhando aí essa situação do coronavírus, que, na verdade, essa semana foi decretado, isso foi declarado, que se tornou uma pandemia, ou seja, o mundo todo está em alerta por conta dessa questão. Autoridades preocupadas, nós vemos governantes até mesmo sem resposta para muitos dos problemas que a gente está enfrentando. Esse problema começou a se alarmar, se você se lembra, na China. Alguns não deram tanta importância assim, outros não se preocuparam. Nós, como bons brasileiros, começamos a produzir memes sobre o assunto, né, fazendo piada sobre tudo isso. De repente, a situação chega na Europa, alguns começaram a se preocupar mais, outros começaram a sofrer um pouco mais, outros ainda não se preocuparam, até que hoje se tornou um problema mundial. A pergunta que surge para nós é a seguinte: como reagir ou o que nós devemos fazer a partir dessa situação? Obviamente que eu não vou pregar sobre passar álcool em gel nas mãos, lavar as mãos por 20 segundos, o Tiago já falou sobre isso, mas nós tomamos algumas medidas práticas aqui na igreja para diminuir um pouco a aglomeração de pessoas, mudamos os horários de culto, temos algumas orientações às pessoas que se enquadram em grupos de risco e tudo mais. Só que é interessante perceber, ou talvez não tão interessante assim, a abordagem de alguns, especialmente de alguns colegas, em alguns grupos que a gente participa, de WhatsApp, de pastores e tudo mais, a gente vê algumas posturas até engraçadas. Tem um deles, por exemplo, que gravou um vídeo dizendo que coronavírus é a estratégia de Satanás para fechar as igrejas, que a gente não pode ceder à tentação do inimigo, que o diabo quer é realmente que as igrejas cancelem os cultos. Então, que na igreja o diabo se deu mal, que de 2 cultos a gente pulou para 3. Então, se era essa a intenção dele, ele se deu mal com a CBM. Eu posso ouvir um amém? Amém, tá vendo? O pessoal está firme aí. Fica todo mundo crente em época de pandemia, impressionante. Mas é impressionante, assim, e em certo sentido assustador, perceber esses tipos de reações. Uma situação que todo mundo está preocupado, tenso, angustiado, e as pessoas dizendo que isso nós devemos avançar, ungir uns aos outros aí para vencermos essa dificuldade. Aqui na igreja faremos unção com álcool em gel, se você tiver intenção, após o culto. A grande questão que surge para nós é a seguinte: o que nós podemos aprender com tudo isso? Como nós devemos agir e até mesmo reagir diante da calamidade e da possibilidade da tragédia? O que todo esse caos, o que toda essa situação acaba por nos ensinar? E a gente segue a nossa jornada aqui, caminhando para o fim do Eclesiastes, e nós chegamos ao capítulo 9. Salomão começa agora a sugerir algumas conclusões. Até o capítulo 7, mais ou menos, ele faz observações sobre a vida. Na semana passada, nós vimos algumas aplicações práticas que surgem a partir dessa sua observação da vida, e agora Salomão parece sugerir algumas conclusões para as mesmas observações, tudo baseado, é claro, nessa questão de descobrirmos qual é o sentido da vida. Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 9, a gente vai ler a partir do 1º verso. O pessoal do louvor já está fera, o 3º culto aqui, poderiam pregar aqui no meu lugar. Já não aguentam mais ouvir as mesmas coisas, mas eu escutei as mesmas músicas também, então não adianta reclamar não, certo? Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança,
Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Vamos orar? Deus, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. A partir de toda essa observação de Salomão, a partir de toda essa observação que nós também fazemos acerca da vida, a partir do texto lido, nós conseguimos perceber algumas coisas sobre o bem mais precioso que nós temos e recebemos de Deus, que se chama vida. Do primeiro verso até o verso de número 6, nós percebemos de forma muito clara e direta, com essa leitura que nós fizemos, que a vida ela é imprevisível. Salomão ele parte de uma reflexão pessoal. Salomão parte de uma observação que ele mesmo consegue fazer da vida, e ele chega à seguinte conclusão: tanto os justos quanto os sábios, os homens que fazem o bem e os homens que fazem o mal, todos eles estão sujeitos a coisas boas e todos eles estão sujeitos a acontecimentos ruins na sua existência. Ninguém é capaz de saber o que vai acontecer amanhã. Independente de quem você seja, independente do que você tenha, você não sabe o que vai te acontecer. Porque a vida não segue uma lógica tão perfeita assim. Se você olhar para a vida, e é o que Salomão faz, eu tenho certeza que você também teria exemplos disso, de pessoas que buscam fazer o bem, mas são acometidas por tragédias, fatalidades, doenças, uma morte trágica, por exemplo, e coisas que a gente fica se questionando, como uma pessoa que procurou fazer o bem durante tanto tempo, experimenta algo tão terrível assim na sua vida. E isso te dá ainda mais incompreensão e talvez até raiva em certo sentido, quando você olha do outro lado e percebe que pessoas que buscam fazer o mal o tempo todo, que procuram fazer coisas ruins o tempo todo, que estão o tempo inteiro em rota de colisão com o próximo, criando dificuldades, criando problemas e aparentemente têm uma vida bem sucedida. A vida não obedece muito essa lógica de que se você faz somente o bem, só vão te acontecer coisas boas, se você faz somente o mal, somente coisas ruins vão te acontecer. Obviamente, em linhas gerais, a gente colhe aquilo que a gente planta e normalmente a gente vai ter o resultado daquilo que a gente semear. Isso é óbvio. Mas você olha para a vida, por exemplo, de alguns personagens bíblicos, você consegue perceber de forma muito clara. Tem um salmo, por exemplo, que Asaf faz esse questionamento: eu procuro fazer o bem, eu procuro agradar a Deus e a minha vida não anda. Por outro lado, eu vejo pessoas que são ímpios, maus, que procuram fazer o mal o tempo todo e a vida deles parece que está deslanchando. Eu não consigo entender isso. E exatamente por nós não entendermos, é parte da conclusão que Salomão chega dizendo o seguinte: a vida ela é imprevisível. Todos nós, independente de qual posição política tenhamos, de qual a classe social que melhor nos representa, todos nós estamos sujeitos a coisas boas na vida e também a momentos de dificuldades. Essa pandemia que nós estamos enfrentando é um exemplo muito claro disso. Pessoas pobres sendo acometidas por esse vírus, pessoas que moram
em lugares difíceis, em lugares distintos, distantes, sendo contaminadas por um mesmo vírus, uma mesma doença, que alcança também artistas, jogadores de futebol, grandes celebridades, por exemplo. Salomão vai dizer no verso 2, que independente de quem você seja, e até mesmo das suas atitudes, tudo pode acontecer com todos. E isso, para nós, deveria ser um grande convite para o que a Bíblia chama de humildade. Eu não consigo determinar o que vai acontecer no meu futuro. Eu não sou capaz de prever o que vai acontecer comigo quando eu sair aqui por essas portas. Eu não sou capaz de determinar com exatidão como vai ser o decorrer desse ano para mim, desse bimestre, se você está na escola, desse período, se você está na faculdade. Nós somos incapazes de prever com exatidão o futuro, e isso deveria ser para nós um convite à humildade, de percebermos que somos pequenos, somos frágeis, somos limitados, somos finitos, nós temos muito pouca capacidade e controle sobre a nossa própria existência. Salomão tem essa percepção sobre a imprevisibilidade da vida, e a partir disso, a partir dessa conclusão, nós devemos ser convidados a abraçar essa questão da humildade. Só que nessas épocas e nessas situações, nós normalmente fazemos algumas perguntas diante dessa realidade, como, por exemplo, por que todas essas coisas acontecem? Diante da tragédia, da calamidade, da dor, do sofrimento, é comum até mesmo que a gente perceba ateus, pessoas que dizem não crer na existência de uma divindade, colocando a culpa em Deus por causa da tragédia, da calamidade, do sofrimento e da dor. Pessoas que não acreditam em Deus, mas se perguntam onde está o seu Deus diante dessa tragédia, da dor, da calamidade, da pandemia, por que razão todas essas coisas acontecem? E a Bíblia nos sugere uma resposta. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, a gente percebe que Deus criou o mundo perfeito. Deus criou todas as coisas, e a cada coisa que Ele criava, o relato da criação vai nos mostrar isso, Ele olhava e o texto vai dizer o seguinte: e viu Deus que era bom, e criou lá os peixes no mar e tal, e viu Deus que era bom, criou lá os animais ferozes, e viu Deus que era bom, e vai repetindo isso a cada elemento novo criado e acrescentado na criação. O ser humano, ele foi criado também de forma perfeita. O homem no jardim do Éden tinha um relacionamento perfeito com Deus. Deus vinha todos os dias conversar com Adão no jardim. Todos os dias, na viração do dia, ele vinha até Adão para conversar com ele. Um relacionamento sem barreiras, um relacionamento sem intermediários, um relacionamento sem alguém para estar entre esse homem e Deus. Mas Adão e Eva, nossos primeiros pais, que nos representavam, que nos continham, eles decidem então pecar. Eles têm uma escolha decidida de desobediência e criaram agora um grande problema, porque essa relação que era perfeita, ela é totalmente destruída por uma barreira que nós chamamos de pecado. Como consequência do pecado, a morte ela entra no mundo. Como consequência do pecado, Adão e Eva são expulsos do paraíso. E como consequência do pecado, todas as coisas que eram perfeitas, agora já não existem mais, porque é instaurada uma desordem no mundo, e tudo isso como consequência do pecado. Salomão observa o resultado disso, quando ele diz nos versos 3 e 4, por exemplo, que há um mal em tudo que se faz debaixo do sol. Ele vai dizer, por exemplo, que o coração das pessoas está cheio de maldade. Só que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele segue nos conduzindo. E a gente consegue perceber alguns traços de bondade e beleza no mundo, apesar desse caos e dessa desordem que são consequência do pecado. Isso indica, primeiro, que Deus, ele é misericordioso em não nos destruir, mas isso indica também que ele é soberano e governa sobre todas as coisas. Se você voltar no verso 1, você vai perceber Salomão dizendo que os justos e os sábios e tudo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Os justos e os sábios, todos os seus feitos, todas as coisas estão nas mãos de Deus. É Ele quem governa sobre todas as coisas, e exatamente por isso, apesar da vida ser imprevisível, nós temos a certeza de que há um Deus que governa e que não perdeu o controle da história. Exatamente por conta disso, mesmo diante desse cenário terrível que nós enfrentamos, não podemos e não devemos perder a esperança, porque a nossa fé não permite o desespero. Os versos 4 e 5 nos mostram que enquanto há vida, há esperança.
Olhando para esses primeiros versos, para esse primeiro bloco de versículos apresentados do capítulo 9 de Eclesiastes, a gente chega a essa conclusão dupla. A vida é imprevisível, mas a vida não é uma sequência de acontecimentos aleatórios, porque há um Deus que governa sobre todas as coisas. Como essas verdades se complementam, como essas verdades acontecem na prática, porque para nós parece imprevisível, mas ao mesmo tempo Deus está governando. É possível que em muitas situações você não consiga com exatidão compreender como essa dinâmica acontece. Mas é uma verdade bíblica, que a vida ela é imprevisível, e é uma verdade bíblica que Deus governa sobre todas as coisas. A partir do nosso ponto de vista, a gente consegue perceber coisas imprevisíveis acontecendo. A partir do nosso ponto de vista, nós vemos acidentes acontecendo. A partir do nosso ponto de vista, a gente é surpreendido em muitas questões, mas há um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. E por mais que eu não consiga compreender, eu creio que Ele não perdeu o controle da história e que Ele está acima de tudo e de todos. Baseado nisso, olhando para a vida, tendo essa certeza de que, embora ela me sugira ser imprevisível, há um Deus que governa, de que forma eu devo viver a vida? De que forma eu devo aproveitar esse presente que Deus me deu? E é isso que Salomão sugere a partir do verso 7, quando ele diz o seguinte: portanto, ou seja, concluindo essa ideia anterior, a partir dessas certezas que a gente consegue ter sobre a vida, o que vocês têm que fazer? E ele fala de forma muito direta: vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. De forma muito direta, Salomão está dizendo para os seus leitores o seguinte: vocês já compreenderam que a vida é imprevisível e há um Deus que é soberano. Como você deve lidar agora com a vida, como você deve se relacionar com isso. E ele diz de forma muito clara: aproveite a vida, aproveite as companhias que você tem, aproveite as atividades que você realiza, aproveite o teu cônjuge, por exemplo. E Salomão ele nos faz pensar que nós devemos apreciar os prazeres simples da vida, porque ele está falando sobre coisas absolutamente normais e cotidianas, como comer, beber e se relacionar com alguém. Nós temos, por exemplo, a tentação de condicionarmos a nossa felicidade, a nossa compreensão do sentido da vida, a sonhos que estão muito distantes da nossa realidade, coisas que estão muito longe de nós, e ao mesmo tempo a gente vai percebendo o quanto falta para que a nossa vida tenha sentido, o quanto falta para que eu seja feliz, o quanto falta porque eu estou projetando a minha felicidade, o meu senso de sentido e propósito na existência, a coisas que estão muito distantes de mim, muito além da minha realidade atual. E eu tenho essa tendência de olhar sempre para o futuro, e eu me esqueço da sugestão que Salomão apresenta, que é a seguinte: não precisa se preocupar com coisas esplêndidas e extraordinárias, mas você encontra sentido na vida quando você faz as coisas mais simples, normais e cotidianas, mas você faz isso com alegria, porque você busca dar propósito aos momentos simples da vida. Ele não está falando de grandes realizações, embora ele fosse um homem cheio de realizações, um homem rico, um homem poderoso, um homem inteligente, um homem respeitado, um homem de uma boa família, de uma linhagem real. Ele tinha tudo isso na sua existência, talvez é o que você sempre sonha em ter, e ele está dizendo: não é isso que traz sentido para a vida, mas o que traz propósito para a vida é aproveitar as coisas absolutamente normais, simples e cotidianas, como comer, beber e se relacionar com alguém, por exemplo. Ele parte do princípio que essas coisas não são apenas necessidades, mas nós podemos encontrar prazer nelas, e é exatamente isso que ele sugere que nós façamos. Ele está refletindo sobre a vida, mas no verso 7 ele adota um tom de instrução, um imperativo, uma ordem, quando ele diz: vá e coma teu pão com prazer, come a tua comida com prazer. Não é apenas comer, mas é encontrar prazer nisso.
Salomão diz: beba o teu vinho com o coração alegre. Não é só beber, mas é encontrar satisfação nesse ato, nesse gesto. Desfrute a vida com a pessoa que você ama. Ele não está dizendo ature a pessoa que você ama até o final da sua vida, mas ele está dizendo desfrute, encontre prazer nisso. Encontre prazer em dividir a vida com alguém, em desfrutar a vida com alguém. Ele está falando de atividades extremamente simples, mas que nós conseguimos encontrar nelas prazer, e a gente só consegue fazer isso quando nós paramos de condicionar a nossa felicidade e sentido da vida em coisas muito além de nós, muito distantes de nós, e a gente passa a observar o que está acontecendo na nossa realidade, e o privilégio que Deus tem nos dado, de desfrutarmos coisas simples sim, mas que nós podemos atribuir a elas significado e propósito para que a gente tenha uma vida prazerosa diante daquilo que Deus tem nos dado. Salomão não está falando apenas sobre o que você deve fazer, mas ele está falando sobre o modo como você deve fazer as coisas. Ele não está dizendo coma, beba e se alegre com a sua esposa, com o seu cônjuge. Ele está dizendo coma o teu pão com alegria. Seja grato a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Seja grato a Deus porque não tem faltado absolutamente nada do que você precisa para sobreviver. Seja grato a Deus porque Ele tem suprido cada uma das suas necessidades segundo a sua riqueza e glória. Mas às vezes murmuramos, reclamamos e achamos que merecemos muito mais, porque o sentido da nossa vida está projetado em algo muito distante da nossa realidade. E esquecemos de perceber as dádivas e os presentes que Deus tem nos dado ainda hoje. Ele está falando sobre o modo como devemos fazer as coisas. Ele cita alguns elementos culturais que remetem à alegria, quando ele fala, por exemplo, sobre roupa de festa, roupa branca, roupa de louvor, sobre óleo na cabeça, que eram elementos culturais que expressavam a alegria do povo de Deus, e isso é fundamental que a gente consiga entender. Ao contrário do que foi construído pela mentalidade da igreja evangélica durante muito tempo, Deus ele não é um estraga-prazeres. Deus ele não é alguém que é contra tudo aquilo que você gosta de fazer. A imagem que alguns têm de Deus é exatamente essa. Quem é Deus? Deus é aquele que me proíbe de fazer tudo o que eu gosto. E não é nesse sentido que Salomão está dizendo. Ele está dizendo justamente o contrário. Ele está dizendo que nós recebemos um grande presente de Deus, que é a vida, e nós devemos aproveitar esse presente de modo que honre aquele que nos presenteou. Imagina você dar um presente caro para alguém. Essa pessoa não aproveita, não usa. Um relógio, por exemplo, que você dá e a pessoa não usa. Do mesmo modo que você vai achar estranho e que investiu em alguém que não deveria, por exemplo, Deus ele nos dá um presente muito mais valioso que qualquer outra coisa, que é a vida. E o modo que nós temos de honrar aquele que nos presenteou é vivendo a nossa vida, aproveitar a nossa vida com sabedoria. O grande exemplo que nós temos disso é o próprio Jesus. Foi chamado de glutão, de beberrão, mas na verdade era alguém que nos ensinava como desfrutar a vida e viver intensamente cada momento. Tanto os momentos felizes, que ele está com os seus discípulos se alegrando num casamento, que ele transforma água em vinho nesse mesmo casamento, em Caná da Galileia, quanto os momentos tristes, por exemplo, quando o seu amigo Lázaro morre, alguém próximo dele, alguém que ele gostava, tinha um bom relacionamento, e esse homem morre, e a Bíblia é muito enfática quando ela diz o seguinte: Jesus chorou. Diante da realidade da morte, diante da realidade do luto, da tristeza, da dor, do sofrimento, a postura de Jesus não é procurar justificativas para sofrer menos. Jesus ele não chegou para as irmãs de Lázaro e disse: Deus precisou do seu irmão no céu, fique em paz. Jesus não chegou para as irmãs de Lázaro e falou: ele está com Deus, está morando com o papai do céu, daqui a pouco ele passa aí que ele virou um anjo. Que a gente tem essa tendência de tentar amenizar um pouco a dor, o luto, a tristeza. Jesus não, ele vivia intensamente cada momento, e o que é mais curioso é que ele sabia que Lázaro voltaria à vida alguns instantes à frente. Jesus ressuscitou Lázaro, se você conhece a história. Jesus sabia que ele voltaria à vida alguns instantes à frente, mas ainda assim ele chora, porque o fato de saber que Lázaro voltaria à vida em alguns instantes, não mudava o fato de que naquele exato momento aquele homem estava morto, e diante da morte nós choramos, diante da morte nós lamentamos, diante da morte nós ficamos tristes, porque é assim que nós devemos viver intensamente cada um dos momentos que Deus tem nos dado. Aproveitar
A vida é viver intensamente cada momento, e aproveitar a vida é uma forma de nós honrarmos aquele que nos presenteou, que é o próprio Deus. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que a vida é imprevisível, mas há um Deus soberano. A partir disso, a gente é aconselhado a aproveitar a vida, e no verso 10, Salomão fala sobre não desperdiçarmos a vida. Parece que é a mesma coisa, aproveitar e não desperdiçar, mas acaba sendo um pouco diferente, porque é possível você achar que está aproveitando a vida, mas estar desperdiçando, e você achar que está desperdiçando a sua vida, mas estar aproveitando. Leia comigo o verso 10, ele diz o seguinte: que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Salomão está dizendo que da mesma forma que devemos buscar aproveitar a vida, nós não podemos desperdiçá-la. E de forma muito prática, esse verso nos aponta alguns erros que são muito comuns na nossa realidade, na nossa cultura, na nossa sociedade, e que a gente deve, com certeza, evitá-los. Primeira coisa que a gente percebe olhando para esse texto, ele diz o seguinte: o que as suas mãos tiverem que fazer, faça. Primeiro inimigo e erro que a gente tem que eliminar das nossas vidas é o que nós chamamos de desculpas e justificativas. E como nós somos bons nisso? As coisas surgem para nós e, ao invés de fazermos, começamos a criar uma série de desculpas, uma série de fórmulas mentais para justificar o fato de nós não desenvolvermos aquela atividade. Salomão está dizendo para os seus leitores, para terem uma vida sábia, para aproveitar a vida e para não desperdiçar a vida, de que forma? Eliminando desculpas e justificativas. O que você tiver que fazer, simplesmente faça. Mesmo aquilo que você não gosta, mesmo aquilo que você não quer, mesmo aquilo que você não concorda, seja na sua família, seja no teu trabalho, seja na tua igreja, nós somos bons em encontrar desculpas e justificativas, mas o conselho da palavra de Deus é o seguinte: não se prenda a desculpas, mas o que você tiver que fazer, simplesmente faça. E essa palavra, faça, nos indica um outro inimigo que nós temos também na nossa cultura, que se chama procrastinação. Deixarmos as coisas sempre para depois. Deixamos projetos, trabalhos, atividades para depois. Somos bons de cálculo. Nós calculamos quanto tempo aquilo vai levar e a gente vai adiando, de repente você começa a desenvolver aquela atividade, surge um imprevisto e aquilo se torna urgente e você não consegue dormir, você não consegue se relacionar, você tem dificuldade para conversar com os outros, você começa a culpar o mundo inteiro, mas na verdade isso é reflexo de você ter adiado os seus projetos e viver com esse mal que se chama procrastinação. E somos bons nisso também. Spurgeon, príncipe dos pregadores, certa feita disse o seguinte: ninguém jamais serviu a Deus fazendo as coisas amanhã. Ninguém jamais serviu a Deus fazendo as coisas amanhã. Nós somos muito bons em deixar sempre para depois. Nós somos muito bons em adiarmos as nossas obrigações, mas o conselho é: faça. O que vier nas suas mãos para fazer, faça. Simplesmente faça. Da mesma forma que ele nos ensina como aproveitar a vida, que é comer, beber, mas encontrando alegria, prazer e satisfação nisso, ele nos diz também como nós devemos fazer essas coisas, quando ele fala o seguinte: faça com toda a sua força. E devemos evitar um outro mal que a gente acaba incidindo muito nisso, que é o que nós chamamos de apatia. À medida que o tempo vai passando, a gente vai se tornando cada vez mais apático e inconstante. No começo, nós temos muito zelo com as coisas. No início das coisas, nós somos muito zelosos e dedicados. Você entra num emprego novo, é normal que você procure ser proativo, que você procure se dedicar, que você procure cultivar bons relacionamentos, mas à medida que o tempo vai passando, a empresa já não presta mais. O salário que você já sabia quanto era, você já diz que está muito ruim, que está muito distante, os seus colegas se tornam complicados. Eu devo me conformar com tudo isso? Obviamente que não, você deve buscar coisas melhores para a sua vida, isso é fato, isso é óbvio, mas às vezes tome cuidado, porque essa insatisfação pode não ser fruto das circunstâncias, mas de um coração ingrato e que se tornou apático com o passar do tempo. Você chega no começo do ano na escola, começo do ano letivo, os cadernos limpos, organizados, branquinhos,
procuramos melhorar a nossa letra, escrever com a letra que a gente nem tem. Compramos várias canetas de várias cores, escrevemos. Eu ia até cantar a caneta azul caneta agora, mas acho melhor não, porque está filmando. Compramos várias canetas de várias cores, criamos código de cores, escrevemos, tudo limpo, organizado, tudo bonito. Normalmente, no começo do ano, o diário ainda não está pronto. A professora faz a chamada pedindo que alguém ceda uma folha do caderno para que as pessoas possam assinar. E normalmente o que você faz, você finge que não é contigo, porque você não quer arrancar uma folha do teu caderno tão limpo, tão bonito, tão organizado. Só que o ano vai passando, o segundo bimestre chega, as coisas vão caminhando, e aí começa a surgir aquelas orelhas, né, aquele negócio assim de você jogar o caderno para dentro da mochila, porque já está na hora de ir embora. Você vai jogar futebol e volta com a mão toda suada, aquele caldo escorrendo assim, e vai para o teu caderno, aquela letra que nem você consegue entender. Se você escreve a lápis, a sua mão borra o lápis ali. Se você escreve a caneta, no começo você passava um corretivo, agora você já rabisca aquele troço todo, ou fica se matando com aquela borracha que diziam que apagava a caneta, que nunca, jamais na história aquela borracha conseguiu apagar uma caneta. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai deixando de se dedicar. Depois você conversa com minha mãe sobre meus cadernos, como eram limpos e organizados na escola. À medida que o tempo vai passando, a gente vai se tornando apático e inconstante. Você chega na igreja, você só vê as qualidades. Eu estou chegando agora, eu quero me envolver. Que atividades legais que essa igreja desempenha. Eu me ofereço para o trabalho voluntário. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai se achando dono da igreja, cheio de direitos, e a gente começa a dar a seguinte desculpa: deixa o trabalho para quem está chegando agora, porque eu já me dediquei muito, eu já me esforcei muito, e ninguém reconhece. Se você está fazendo para ser reconhecido, eu tenho uma triste notícia para te dar. Não é esse o objetivo principal do serviço cristão, mas nós somos zelosos e dedicados no começo, e à medida que o tempo vai passando, se a gente não cuidar, a gente vai se tornando apático e inconstante. Há um profeta na Bíblia chamado Abacuque, que ele faz a seguinte oração para Deus: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Nós condicionamos avivamento a coisas grandes, a lotar estádios, a encontros com Deus que duram 3 dias escondido de tudo e todos, e você ainda não pode falar o que aconteceu lá. Nós condicionamos avivamentos a impactos radicais que acontecem. Nós condicionamos avivamentos a louvorzão que nós produzimos, e vem todo mundo para a igreja cantar e celebrar e se alegrar e apertar a mão e transmitir coronavírus uns para os outros, mas a vida não muda de modo algum, porque é no decorrer dos anos que a gente vai provando a veracidade de cada um desses movimentos. Porque é nas coisas simples que nós atribuímos significado a elas, que nós encontramos sentido para a vida, e não necessariamente nos grandes eventos que nós produzimos em busca da ação de Deus por nós. Por isso a oração de Abacuque não é: Senhor, causa uma explosão aqui, que vai ficar todo mundo cheio do poder, aqui na igreja todo mundo vai ficar santo, sair daqui, comprar pão, pedir bisnaga em línguas estranhas ali, vai ser um movimento bonito, exalando a unção do Espírito Santo. Não, a oração dele não é sobre isso. A oração dele é a seguinte: Senhor, com o passar dos anos, que a tua obra seja avivada. Aviva a tua obra com o passar do tempo, porque nós temos a tendência de nos tornarmos apáticos e inconstantes, e o conselho bíblico para nós é o seguinte: faça com todas as suas forças. Se dedique naquilo que você faz e se esforce naquilo que vale a pena. É muito interessante percebermos a necessidade do equilíbrio entre esses dois últimos pontos. Aproveite a vida sem desperdiçá-la. Não seja um irresponsável, alguém que só pensa nos prazeres e bons momentos da vida, mas também não seja um viciado em trabalho. Não desperdice a sua vida, mas também aproveite o presente que Deus tem te dado. E qual a razão que Salomão aponta para tudo isso? De forma muito clara, de forma muito direta, ele diz ainda no verso 10, faça isso com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Você deve viver essa vida equilibrada, buscando aproveitá-la sem desperdiçá-la, pelo simples fato de que você vai morrer. Como Salomão gosta de falar que a gente vai morrer.
como esse homem gosta de falar de sepultura, de túmulo, de uma série, acho que ele era gótico, sei lá, algum negócio meio esquisito, curtia umas músicas meio pesadas aí, mas Salomão o tempo todo está nos lembrando o seguinte: a morte é uma realidade, e ele volta a relacionar morte com vida, e é muito interessante perceber ao longo do Eclesiastes como esses valores tão antagônicos, esses valores tão opostos acabam se completando, porque um traz sentido para a compreensão do outro. Por que a gente precisa de sabedoria na vida? Porque a gente tem certeza que a gente vai morrer. Por que a gente precisa compreender o que é a morte? Para que a gente compreenda a partir disso também o sentido da vida. Vida e morte se entrelaçam o tempo todo no relato do Eclesiastes, mas teve um lugar na história onde morte e vida se encontraram de maneira ainda mais enfática. E é isso que traz sentido para a nossa existência até hoje. No começo a gente falou sobre a realidade do pecado e o caos que isso provoca no mundo. Essa relação do homem com Deus que era perfeita foi totalmente rompida. Há uma ruptura, foi quebrado totalmente por conta dessa barreira que nós chamamos pecado. E não haveria nada que o homem pudesse fazer para restabelecer essa conexão, para se reconectar com o seu Criador. Mas a iniciativa parte de Deus, um Deus misericordioso, que envia o seu Filho para viver uma vida perfeita que nós somos incapazes de viver. Jesus Cristo, o Filho de Deus, atende toda a exigência da lei de Deus, vivendo uma vida perfeita. E, além disso, Ele assume a nossa condenação pelos nossos pecados e Ele assume, consequentemente, a nossa morte. Porque todos somos pecadores e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele assume a nossa condenação, Ele assume a pena pelos nossos pecados e, consequentemente, Ele assume também a morte que era merecida para cada um de nós. Ele morre uma morte vergonhosa em uma cruz. Mas o Evangelho nos mostra também que Ele não foi vencido pela morte, muito pelo contrário, Ele volta à vida porque Ele ressuscita ao terceiro dia. Diante de tantos dilemas e dores do mundo, a gente consegue encontrar resposta para todas essas dificuldades em um único lugar, que é na cruz de Jesus Cristo. Porque nela há a resposta para os principais e talvez para todos os paradoxos da vida, porque na cruz de Cristo nós vemos elementos contrários se encontrando. Graça e justiça. Achamos que são valores totalmente opostos, mas percebemos ambos os valores sendo representados na cruz de Cristo, porque não há impunidade. Deus ele não deu anistia para os nossos pecados, mas os nossos pecados foram realmente pagos, porque Cristo Jesus assumiu a nossa condenação e recebeu a justa justiça de Deus. Cristo Jesus foi punido por causa dos nossos pecados e experimentou a justiça de Deus que exigia perfeição, e nós éramos incapazes de pagar essa dívida, mas Ele fez isso por nós, e agora nós experimentamos a graça de Deus, um favor que nós não merecemos, algo que Ele nos deu que a gente não consegue pagar, não consegue comprar, não consegue merecer, a gente simplesmente desfruta porque é um presente que Ele nos dá, fruto da sua justiça que foi derramada sobre Cristo Jesus. Na cruz se encontram ira e misericórdia, porque Jesus ele recebeu em si mesmo a condenação e o castigo pelos nossos pecados. Sim, ele recebeu a ira do seu próprio Pai, para que pudéssemos ser abraçados pela misericórdia de um Deus que nos ama, embora a gente não mereça. Na cruz de Cristo, morte e vida se encontram. Merecíamos a morte. Ele morreu a nossa morte. E Ele, sendo o dono da vida, nos dá vida e vida em abundância, porque cremos no seu sacrifício por nós. Ele, sendo o autor da vida, assumiu a nossa morte. Ele, sendo o autor da vida, foi levado à morte. Ele, sendo o autor da vida, Ele venceu a morte. Ele volta à vida. E Ele nos dá vida eterna quando estivermos com Ele para sempre. E Ele nos dá também uma vida com sentido e significado enquanto nós estivermos aqui. Esse é o Evangelho. É a mensagem das boas novas que trazem sentido para a nossa vida. No Evangelho está a resposta para as dores do mundo. Diante desse cenário de pandemia, de uma situação difícil, não se desespere, não entre em pânico. Nós podemos ficar assustados, apreensivos, precavidos, mas não desesperados, porque a nossa fé não permite o desespero, porque cremos que há um Deus que governa sobre todas as coisas. A vida pode parecer imprevisível, mas Deus está no controle. Que a gente saiba aproveitar a vida, que a gente saiba não desperdiçar a nossa vida e que a gente faça tudo isso
porque compreendemos o que é o Evangelho de Jesus Cristo, que tudo e todos estão nas mãos dele, e nisso nós podemos descansar e confiar, em nome de Jesus.